e saiu hoje, 3 processadores da nova linha 5000 da AMD. E é o que a gente vai conferir em detalhes nesse vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje aí, como vocês já podemos conferir, hoje vamos mostrar para vocês aqui os novos processadores recém-lançados da linha 5000. Então, se você gostar desse vídeo, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, também a fazer parte do nosso grupo do Telegram para você garantir sempre o melhor preço. Lá estou jogando diversas promoções, não só do Terabyte, mas também outras promoções que estão rolando aí no mercado. E deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e opinião aí, beleza? Bom, dado o nosso recado, então vamos lá. Recém-lançados hoje aí os processadores da linha 5000. Quem acompanha o canal sabe, eu trouxe um vídeo algumas semanas atrás aí falando de alguns rumores que já haviam saído lá no vídeo CarZ, tá? Onde foi vazado vários modelos, em torno de 10 processadores AMD que começariam a ser lançados a partir de abril, e hoje temos oficialmente aí já 3 modelos disponíveis. Começando aí pelo primeiro processador da linha 5000, tá? O 5500, então um processador aí bem interessante, chegou no preço de 999, tá? Ele que é um 6 núcleos 12 threads, diferente aí dos processadores 3500X, 3500, né, que eram 6/6, a AMD mandou ele 6/12, então ele é um processador mais robusto para multitarefas, custando aí na faixa dos R$ 1.000. Então, uma boa opção, um bom modelo aí para quem está visando montar um PC, mirando um processador de até R$ 1.000. Lembrando que na Terabyte você tem 3 anos de garantia direto com a Tera, então ele está num preço bem agressivo. Embora não esteja destacado como promoção, esse preço aqui está bem competitivo, tá? Ele compete diretamente aí com o processador U4650GE, por exemplo. Aqui vamos conferir. Ele compete basicamente com o 4650GE, tá? Que é o processador de linha anterior, que tem gráfico integrado. Então, se você visa um gráfico integrado aí, que é um processador até R$ 1.000, né, na faixa dos R$ 1.000, é uma opção para você avaliar. No caso do 5500, né, um processador que não tem gráfico integrado, então você vai precisar combinar ele com uma placa de vídeo. Tá interessante o valor dele e tá bem competitivo. Vamos ver aí nos testes. Já vou mostrar para vocês lá no aplicativo CPUL todas as especificações dele, do 5600 e do 5700X, tá? Passando para o Ryzen 5600, esse processador aqui, confesso para vocês que eu fiquei com bastante expectativa sobre ele, tá? Um processador aí de 6 núcleos, 12 threads. Ele basicamente aí é o sucessor do 3600. É um processador aí que veio com frequência de 3.5 GHz no base, 4.4 no boost, então aí é um processador que conta praticamente com a mesma especificação do Ryzen 5600G, porém ele não suporta gráfico integrado, tá? Vem com preço bem agressivo, 1.259, então ele está posicionado aí mais barato que o Ryzen 5 3600. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado aí, tá? Chega numa opção bem bacana, abaixo do 5600G, tá bem abaixo, então o 5600G está na faixa dos 1.478, então ele chegou com um preço bem bacana. Então, para o camarada que quer um processador da linha 5000 aí, focado em jogos, tá? E não está a fim de desembolsar acima de R$ 1.500, como é o 5600X, esse aqui está casando aí muito bem nessa proposta. Falando agora do Ryzen 7 5700X, esse aqui é um cara bem interessante. Na verdade, todos eles são bem interessantes. Esses 3 modelos aqui acho que são os mais relevantes, entre os mais relevantes que serão lançados, tá? Ele chega com preço de 1.859, agressivo. Ele está mais barato que o 5700G.
Porém, você sabe, né, final X aí, ele não tem gráfico integrado. 3.4 de base, 4.6 de boost, então tem um clock bacana, tá? Esse aqui é um modelo que não acompanha o cooler, embora ele seja 65 de TDP, ele não acompanha o cooler. E é um processador aí bem parrudo, tem um custo aí abaixo do 5800X, porém entrega mais performance que o 5700G em jogos. Então é o que a gente quer conferir na prática, o que a gente quer ver esse cara aqui que pode ser a grande sacada, né, aí para quem não quer investir. Aqui é um processador abaixo de R$ 1.000, sem gráfico integrado, um 8/16 de single thread forte, então é uma opção que chega aí para ser bem competitiva e também mais uma opção. Agora a gente vai lá para o aplicativo CPUL, onde eu vou mostrar para vocês todas as especificações desses processadores em detalhes, conferindo aí também os preços e podendo fazer um comparativo entre eles. Bora lá. Beleza, então galera, já estamos agora aqui no nosso aplicativo CPUL, tá? Onde eu vou utilizar, já mostrei para vocês esse aplicativo lá no vídeo onde eu comparei o Ryzen 5 3600 com o 5600G. Esse aplicativo é bem bacana e você pode utilizar aqui diversas linhas, tá? Tanto AMD quanto Intel. Então é bem tranquilo, bem de boa. Vou selecionar aqui a linha Ryzen 5, tá? Processadores Ryzen 5000 e aqui está eles já. Saiu a atualização já do aplicativo Ryzen 5500 e 5600G, tá? Da linha Ryzen 5. Primeiramente vamos começar pelo Ryzen 5 e 500, tá? Pegando as especificações dele aqui, então, processador aí lançado agora aí em 2022, tá? Preço sugerido de lançamento $159, 7 nanômetros TSMC, então mesma arquitetura aí já conhecida dos Ryzen 5000, TDP de 65 watts, ele não utiliza a tecnologia multi-chip, tá? Como lá no 3600, em alguns modelos aí, 100X utiliza multi-chip, tá? Ele não tem multi-chip. Socket AM4, o codinome, né? Cisane, microarquitetura Zen 3, então aí exatamente as especificações do Ryzen 5000 e trazendo aqui, né, 6 núcleos e 12 threads, tá? Vários usuários aí ficaram na dúvida, fizeram várias perguntas aqui, perguntando se ele seria um 6/6, assim como acontecia no Ryzen 5 3500, tá? E que era um processador de 6/6. No caso do 5500, não, ele é 6 núcleos e 12 threads, tá? Então ele basicamente tem a mesma configuração no Ryzen 5 3600, 3.6 de clock base, 4.2 de clock boost, tá? Tendo um cache L3 de 16 MB, então ele tem o cache L3 pela metade, embora não utilize um gráfico integrado. Vamos ver como ele vai se comportar na prática. E as demais configurações são as mesmas, tá? O conjunto de instruções são os mesmos, né? Todo o portfólio mais recente aí adotado pela AMD. Suporte aí, memórias DDR4 3200 MHz, tá? 2 canais de memória, suporte máximo a 128 GB e ele suporta memórias ECC, tá? Então para a galera que tem ideia de combinar com memórias da China, aquelas memórias de servidor ECC, ele suporta, tá? Revisão do PCI Express 3.0. Então aí, para você que visa também placas 4.0 já longevidade, ele tem utilização em PCI 3.0. Linhas PCI Express 24, então você vai poder combinar vários periféricos aí utilizando linhas PCI Express. Falando agora aqui do Ryzen 5 e 1600, tá? Esse processador também é bem interessante, veio com as especificações aí, lançamento agora, né, 2022, $199 o preço sugerido dele, 7 nanômetros TSMC, também 65 watts, e aqui já temos uma diferença, tá? Ele tem chips multi-chip, tá? São duas matrizes. Também Zen 3, codinome aqui já é Vermeer, tá? Nova nomenclatura de outros chips. 6 núcleos, 12 threads. Aqui nós temos uma redução no clock base,
temos aí 3.5 GHz e o clock boost de 3.4. Basicamente um clock, né, o clock boost é o mesmo de um 5600G, tendo o base um pouco inferior. Mas aqui nós temos a grande vantagem, tá? O cache L3 ele é de 32 megas, então isso mostra que ele é um chip já voltado para quem busca games, para quem busca estabilidade. A gente sabe que os Ryzen ganham muita performance com o cache L3 maior, então ele possui o cache de 32, assim como no 5600X, então a gente espera que ele tenha uma performance aí muito semelhante do 5600G, mas com uma estabilidade melhor, né, para jogos, talvez aí entregando até mesmo mais desempenho, afinal ele tem cache maior e a gente sabe que isso implica diretamente na performance, tá? O multiplicador dele também é desbloqueado, o que é bacana para você poder subir a frequência, né? As demais especificações são as mesmas, né? Mesmas tecnologias, suporte em memórias 3200 e aqui suporte ao PCI 4.0. Então você aí que pensa em combinar com placas de vídeo que já suportam o 4.0, você tem essa possibilidade nesse CPU. Vamos falar agora da grande novidade na linha Ryzen 7, tá? Hoje já foi lançado aqui, já temos alguns processadores já destacados aqui como especificações do 5800X3D, tá? Mas hoje o lançamento aí foi do 5700X, tá? Então vamos conferir ele aqui, né? Processador aí de $299, preço sugerido, tá? Ele é aí um 8/16, então temos um processador bruto aí, realmente chega para competir aí com o nicho já da galera que visa maior longevidade, para a galera da produtividade também. Então, 7 nanômetros, 65 watts, que é muito bacana, tá? Já vamos falar um pouquinho a respeito sobre isso. Multi-chip, duas matrizes também, sendo aí Zen 3, codinome Werner, tá? 8 núcleos, 16 threads, 3.4 GHz de base e 4.6 de boost, tá? E um cache L3 de 32 megas. Então, basicamente aqui ele se assemelha muito com o Ryzen 7 5700G, o melhor processador com gráfico integrado da atualidade da AMD. Então, muita gente mirou no 5700G, porém sabe que o 5700G ele peca um pouco na estabilidade, tá? Com relação à combinação com placas de vídeo. Com relação ao 5700X, ele é um processador que tem um cache maior, tá? Não possui o gráfico integrado, então isso daria a ele uma longevidade maior, tá? E uma estabilidade maior em games. Então seria mais uma opção interessante para combinar com uma placa de vídeo, tendo em vista que o preço dele fica posicionado ali basicamente, né? O preço até o mesmo um pouquinho abaixo do 5700G, porém ele entrega uma performance melhor para games, então para o camarada que vai combinar com uma placa de vídeo, ele é uma opção bem interessante porque ele dará mais estabilidade justamente por ter um cache maior, tá? Então é uma opção bem bacana, lançamento aí um mercado interessante, né? Custando menos que 5800X, tendo aí 65 watts TDP. A gente sabe que o 5800X ele esquenta bastante, então a gente tem um Ryzen 7 que esquenta pouco e focado em jogos é uma opção bem interessante. As demais especificações, tá? Também são as mesmas, controlador aí para 3200 MHz de memória, também suporta memórias ECC, tá? Assim como não acontece no G, o modelo não G suporta. PCI Express 4.0 e temperatura máxima de operação de 90 graus. É um processador que tem uma tendência a tolerância menor à temperatura, tá? Vamos ver como esses caras aqui vão se comportar na prática, qual vai ser o desempenho deles. Isso aí a gente vai poder conferir mais para frente nos reviews. Beleza, então galera, agora a gente vai comparar as novos processadores da linha 5000 com seus antecessores. Basicamente a gente vai comparar ele aqui, vamos pegar
o modelo Ryzen 5500 e vamos compará-lo ao Ryzen 5 3600, tá? Vou fazer uma comparação aqui. Esse aplicativo é bem bacana e já contando esse recurso, né? Podendo colocar as especificações num lado a lado para gente. Colocando lado a lado Ryzen 5 3600 e Ryzen 5 5500, os dois processadores aí que vão competir diretamente, né? Já que o Ryzen 5500 ficou posicionado aí até mesmo bem mais barato que o 3600. A gente sabe que o concorrente sucessor seria o 5600, seria o Ryzen 5 5600, mas vamos fazer um comparativo, né? Já tendo um preço agressivo, né? O 3600 que foi lançado em 2019, né? Chegou na época com valor sugerido de $199, tá? TDP de 65 watts, duas matrizes. Aqui ele, nesse quesito, ele vence o 5500, mas ele tem arquitetura Zen 2, tá? Então é uma arquitetura anterior, 6 núcleos, 12 threads. O clock base e o boost é o mesmo, porém ele conta com o dobro do Infinity Cache, tá? Então ele tem bem mais cache aí que no cache L3, bem mais cache, né? O dobro do cache dos 5500. Porém, ele também conta aqui com multiplicador ambos desbloqueados, as mesmas tecnologias de instruções. Aqui em suporte à memória, tá? São as minhas especificações, também suporto memórias ECC. No caso do 3600, ele foi um dos primeiros processadores que vieram com suporte ao 4.0 na linha PCI. Já tem alguns testes de benchmark, no caso 3600, no 5500 ainda não tem nenhuma avaliação, e temperatura máxima de 95 graus. Esses dois processadores são realmente bem interessantes. Eu acredito que, embora algumas limitações do 5500, né, como por exemplo ele ter um cache L3 menor, tá? O ganho de IPC será muito bem-vindo. Então eu acredito que ele vai trazer uma performance pau a pau ou superior ao 3600, custando menos. Então eu acredito que o 3600 aí realmente está com seus dias contados. É um bom momento para quem quer fazer o upgrade. Lembrando que o 3600 eu já tive esse processador, é um baita processador, tem um baita desempenho, mas você tem que ter um air cooler interessante e também seguir algumas dicas, como eu já trouxe aqui no canal um vídeo específico falando somente sobre o Undervolt, nos cards aqui para vocês conferirem, onde lá eu fiz algumas configurações reduzindo a tensão, que diminuiu a temperatura do 3600 e ganhei performance. Mas eu também já pela minha experiência fiz alguns testes e o 5600G, tá, totalmente stock, superou o 3600 em overclock, ambos com a mesma frequência de 4.4. E eu acredito que o 5500 vai render mais performance pelo IPC, o avanço da linha 5000, vai ser benéfico para ele, vai com certeza sim dar uma vantagem grande em cima do 3600. Fazer mais um comparativo aqui para vocês, né? Vamos adicionar aqui a essa lista um processador que eu acredito que vocês queiram ver, que seria o Ryzen 5 5600, tá? Esse aqui que seria o concorrente direto, né, do 3600. Ele que chega com o mesmo preço sugerido de lançamento do 3600, tá? Também duas matrizes, compartilham as mesmas especificações até aqui. Em Zen 3, porém ele tem um clock base menor, mas um boost maior, ou seja, aqui ele já supera o 3600 e ponto, tá? Conta com a mesma quantidade de cache, aí o ganho de PC vai fazer a diferença, e as demais especificações são as mesmas, tá? Então, o ganho aqui do 5600 em cima do 3600 vem o ganho da arquitetura da linha 5000, né? Tendo em vista que ele já tem um clock um pouquinho maior e com cache maior ainda, né? Comparado com 3600
comparado com o 5600G que já vence o 3600, a vantagem vai ser maior. No caso do 5600G, eu acredito que a diferença fique ali em torno de 10%, até 15% em alguns cenários. No 5600G, no 5600 eu acho que essa diferença vai passar de 20%, tá? No X, isso chega a passar de 25 a 30% de ganho de performance. Então, é um avanço bem grande, lembrando que o 5600, tá? Ele chega até mesmo mais barato que o 3600, acredite se quiser. Hoje, comparando eles lado a lado, ele está com um preço bem agressivo. Então, se você está pensando em dar um upgrade, estava na dúvida, chegou aí fortes opções de mercado, de opções para você escolher. E se você está pensando em montar um PCzão do zero, né? Melhor ainda, temos boas opções agora para você que quer um CPU aí na faixa dos R$ 1.000, que já tem uma opção 5.000, né? Contando aí com todos os avanços da tecnologia da linha 5.000, né? Um bom CPU, um 6/12, né? Que foi bem interessante, muita gente aí ficou na dúvida se o 5.500 ele seria um 6/6, mas a AMD mandou ele um 6/12, então foi muito bacana. A gente teremos um multitarefa bem parrudo, possivelmente com um desempenho igual ao 3600, até mesmo levemente melhor em alguns cenários, com consumo de energia menor, né, e todos os avanços aí da linha 5. Então, é uma boa opção que foi lançada recentemente aí pela AMD, tornando o mercado ainda mais competitivo. Lembrando que essa competição para nós consumidores é sempre muito bem-vinda. Beleza, então, rapaziada, o que vocês acharam desses lançamentos? Curtiram? Deixe aí seu comentário, deixe sua dúvida, que estarei respondendo todos vocês. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje aí, mostrando para vocês os 3 processadores já lançados da linha 5000, ainda dando mais opção, maior longevidade ao Socket M4, né? Para quem pensava que já tinha acabado, ainda temos essa leva de novos processadores ainda para o Socket M4, o que vai ainda existir um bom aproveitamento para a galera que ainda está pensando em adquirir um processador da linha atual AMD, e também para quem pensa em fazer um upgrade, né? Você tem boa margem ainda da linha 5000 para fazer aquele up e garantir aí mais desempenho nos seus jogos, no seu trabalho, enfim, maior longevidade ainda na plataforma. Curtiu? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O grupo do Telegram estará aqui na descrição. E até a próxima, pessoal. Valeu!